Olá, comunidade do MUR BH. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Lectio Divina, onde vamos continuar lendo as nossas passagens propostas pelo Monsenhor Jonas Habib. Estamos ainda na primeira carta de São João, mas firmes vamos seguir e vamos conseguir cumprir com o objetivo. Bom, vamos lá. Uma recapitulada rápida sobre o que é a Lectio Divina. Nós vamos pegar a Bíblia, nós vamos ler aquele conteúdo que é proposto no vídeo de hoje, nós vamos meditar em cima daquilo, nós vamos colocar a nossa vida em cima daquilo que a gente acabou de ler. Nós vamos fazer uma oração com o Senhor, conversar com Ele, nós vamos também contemplar o Senhor, contemplar todas as maravilhas que Ele fez na nossa vida, reconhecer tudo isso, e nós também vamos sair daqui com um objetivo, com uma ação para poder cumprir. Combinado? Então vamos lá. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar nos vídeos anteriores é que antes de começar a nossa lectio, a gente sempre invoque o Espírito Santo dentro de nós, pois é somente com o Espírito que nos aviva que vamos ser capazes de fazer uma lectio bem feita. Não é por nós mesmos, mas com o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, que não nos desaponta, está sempre conosco, que vamos conseguir fazer essa lectio, que vamos conseguir falar e ouvir com Deus. E é muito importante também que a gente sempre se renove. A cada dia que a gente vai pegar a passagem de Deus, que a gente se esteja disposto novamente, desde o início, a estar em comunhão com o Senhor. E a passagem de hoje vai ser um exemplo disso. Vamos fazer o seguinte exercício. Pense que você vai conversar com um amigo seu. Então, por mais que vocês vão conversar em dias diferentes sobre o mesmo assunto, vocês vão conversar, logicamente, sobre coisas diferentes. Por quê? Desde a última vez que você o encontrou, aconteceram algumas coisas na sua vida que você vai querer pensar sobre isso, vai querer falar sobre isso, vai querer ouvir também a opinião dele a respeito daquele assunto. E se vocês já tinham traçado um objetivo antes, você vai poder voltar e falar assim: infelizmente, eu não consegui. Como é que será que eu posso fazer diferente para chegar naquele objetivo? Entendeu? Então, é muito importante que a gente veja, mesmo que as passagens possam ter uma semelhança com dias que já se passaram, a gente estar novamente disposto a falar com Deus. Porque a passagem de Deus, ela é de infinita mensagem para a gente. Então, se a gente estiver aberto a ouvir a cada dia o que ela tem a nos dizer, nós cresceremos em santidade cada dia mais. Bom, então vamos lá. Pegue sua Bíblia e vamos à leitura de hoje. Vamos ler na primeira carta de São João, do capítulo 1, dos versículos 8 ao 10. Está assim: se dizemos que não pecamos, nos enganamos e não somos sinceros. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavar-nos de todo delito. Se dizemos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e não conservamos sua mensagem. Bom, vamos agora a alguns pontos de interpretação sobre essa passagem. O texto inicia dizendo que, se dizemos que não pecamos, logo nos enganamos. Isso significa que todos nós que somos criaturas de Deus, exceto Maria, que foi concebida sem pecado por um propósito bem específico, nós todos pecamos. Por isso mesmo, o pecado não deve ser algo que nos leva ao desespero, porque isso seria pior ainda, mas algo que nós sempre vamos ter em alerta para evitarmos e assim sermos aquilo que Deus quis que a gente fosse, seres cada vez mais puros e santos. Mas bom, o que é pecado? Vamos pensar da seguinte maneira: Jesus é o nosso amigo, ele quer ser o nosso amigo. E nós, para sermos amigos dele, nós precisamos seguir o caminho que ele segue. Só que o caminho que ele segue é cheio de exigências. Quando a gente faz algo por nossa conta, da nossa cabeça, visando a nós mesmos, então nós saímos desse caminho e deixamos de ser amigos de Jesus. Vamos pensar como base, então, que o pecado é quando eu faço aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus não planejou para mim. O pecado é algo que eu vou cometer sempre contra Deus. Na maioria das vezes que a gente falha com os nossos irmãos, nós também estamos pecando contra Deus. E é muito importante a gente estar atento a essas situações. Voltemos ao texto. No versículo 9,
Ele inicia falando que se confessamos os nossos pecados, ele é fiel. Então, a gente já começa a pensar que Deus quer que a gente confesse os nossos pecados. Faz parte de lutar contra os nossos pecados a gente admitir e falar isso, falar que a gente pecou. Mesmo que a gente não entenda muito bem por que eu deveria confessar, mas é um pedido que Deus tem para nós. Ele também é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavarmos de todo delito. Olha como isso é bonito. Ele quer nos lavar, ele nos quer limpo, ele nos quer puro, ele nos quer reerguer, nos deixar prontos para a missão, para a evangelização, para sermos pessoas melhores para o mundo. Ele quer apagar de nós tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo que é errado dentro de nós, para tornarmos pessoas mais santas. Isso é realmente muito bonito. E bom, por que ele é capaz de perdoar nossos pecados? Aqui tem uma chave interessante, porque ele é fiel, ele é sempre fiel e ele também é justo às suas promessas que ele faz conosco. Então, Jesus, Deus, é sempre aquele que é a vítima daquela situação, porque nós vamos pecar sempre contra Deus. Então, ele, como sendo aquele que sofre, ele também é aquele capaz de perdoar os nossos pecados. Por isso, e também porque ele é o Senhor de tudo. E no versículo 10, ele diz que se nós dizemos que não pecamos, então fazemos dele um mentiroso, fazemos de Deus um mentiroso. Por que isso? Nos versículos anteriores, a gente já viu sobre o anúncio do evangelho, que nós devemos realmente anunciar, até porque aquilo enche o nosso coração de tal forma que a gente não consegue se conter. Então a gente anuncia e conta para os outros também viverem aquela graça. Mas, quando a gente peca e a gente não cumpre com aquilo que Deus nos pede, com aquilo que Ele planejou para a gente e com aquilo que a gente anuncia também, então a mensagem que nós passamos para o outro, ela passa a ser um pouco contraditória, porque o outro começa a ver na gente aquele exemplo daquilo que a gente está falando, sendo que o exemplo é sempre o Cristo. Mas nós devemos sempre procurar. Isso deve ser um exercício diário até o fim da nossa vida. Procurar sempre fazer o possível para cumprir com aquilo que nós anunciamos. E ele finaliza dizendo também que com isso nós não conservamos sua mensagem. A respeito da Lectio de hoje, então, vamos pensar que através da leitura, da interpretação desse texto, nós vamos pegar a mensagem de Deus e vamos colocar na nossa cabeça. Através da Lectio e dos momentos que vão seguir, nós vamos conservar a mensagem em nosso coração. Mas, para finalizar mesmo, a gente precisa fazer com que as nossas ações reflitam tudo aquilo que a gente vai meditar na passagem de hoje. E por falar em meditação, vamos entrar agora então no segundo momento da Lectio de hoje. Da passagem que nós lemos, fica bem claro que João quer nos falar sobre o pecado. Então, a chave de meditação para o dia de hoje, ela é bem simples. Como você peca? O maligno tem várias formas de nos tentar, de nos fazer afastar de Deus. Então, mesmo que as pessoas possam ter o mesmo pecado, elas possam cometer os mesmos atos, a forma como você é tentado, como você é levado a fazer aquilo, como você faz aquilo, é puramente seu. O maligno, ele também trabalha de uma forma muito pessoal e é importante a gente identificar as nossas tentações, as nossas quedas, as nossas falhas. Então, se possível, pegue uma folha e faça uma lista de tudo aquilo que você fez que afasta dos planos, dos desígnios de Deus para a sua vida. Mas, se tiver muito difícil, pegue pelo menos uma coisa que você considera que foi um pecado, alguma coisa que te marca, alguma coisa que te afasta de Deus e trabalhe em cima daquilo. O mais importante é que nessa lectio você se entregue à palavra de Deus, você se entregue ao Espírito naquele momento. Então, essa coisa que você vai escolher tem que ser real, tem que ser concreta, tem que ser algo que realmente aconteceu e você vai identificar aquilo durante a sua lectio. Após o momento de meditação, vamos entrar então no momento de oração. Como já fizemos uma lista com os pecados que nós cometemos, então eu sugiro que nesse momento você faça uma confissão sincera com o Senhor, que você se abre e conte tudo para Ele,
faça mesmo um exercício de confissão, de falar mesmo aquilo que aconteceu, qual foi a circunstância, quais foram as motivações que te levaram a cumprir aquilo. E por estar arrependido de tudo aquilo que você fez, por saber que não foi certo, por saber que te afasta da santidade que Deus quer para você, então peça perdão para Ele também. Como diz aqui, que Ele é justo para perdoar os nossos pecados, então peça perdão, peça um perdão sincero para o Senhor. Procure fazer essa experiência com Ele. Se durante a sua oração você não conseguiu escrever uma lista, então peça ao Senhor ajuda para poder identificar os pecados, identificar as suas falhas, o que você cometeu contra um irmão, seu egoísmo, a sua arrogância, alguma vaidade. Então, peça ao Senhor para te ajudar também a reconhecer os seus pecados, pois Ele nos conhece por completo. Então, neste momento de oração, Ele pode te revelar alguma coisa que você não percebeu ainda. E agora, vamos entrar no momento de contemplação. Veja como o Senhor é bom, como o Senhor nos ama. Veja o dia de hoje como uma graça. Veja esse exercício que você faz hoje como uma bênção de Deus em sua vida. O Senhor, Ele é fiel, Ele é justo. Veja como Ele sempre está do nosso lado, como Ele sempre nos ampara. Veja como é gostoso, mesmo que a gente saiba que a gente pecou, a gente falhou contra Ele. Ele foi a vítima naquela situação. Mesmo assim, Ele nos ama. Ele nos quer limpar, Ele nos quer erguidos. Ele nos ama com amor incondicional. Então, faça um exercício de contemplação, de ver o quão belo é toda a obra de Deus. Veja como esse exercício te ajudou a perceber as suas falhas. Veja também durante as tentações, durante os momentos que você foi levado a pecar. Veja tudo aquilo como experiência para crescer, experiência para poder evoluir. Mesmo que venham de novo essas tentações, que você seja mais firme. Isso tudo é o Senhor querendo te santificar, o Senhor querendo te erguer, te fazer um homem, uma mulher santa. E para isso precisa passar pela dificuldade. Então, louve ao Senhor por todas essas coisas que te aconteceram, por tudo que você ainda vai ter de tentação, mas lembre-se também que o Senhor sempre está do seu lado, o Senhor está sempre te amparando, te desejando, te chamando, te convocando para poder fazer parte do grande mistério dele. Então, contemple o Senhor neste momento, após a oração. Contemple sinceramente e verdadeiramente o Senhor e a presença de Deus em sua vida. Após esse momento gostoso de contemplação do amor de Deus, desse amor misericordioso que nos perdoa, que nos limpa e nos faz erguer e ser pessoas novas, nós precisamos fazer algo que vamos sair diferentes da Lectio de hoje. Por isso, vamos entrar no momento da ação. Para o dia de hoje, eu gostaria de trazer um ensinamento que, se eu não me engano, é de Santo Antão, que foi monge do deserto. Ele traz duas formas de encararmos a tentação. A primeira delas é que a gente encare ela de frente, que a gente entre dentro de nossa cela espiritual e a gente veja como é que acontece aquela tentação, como são os artefatos, os artifícios que o maligno tem para nos conduzir, para nos enganar, e a gente entender ao máximo como é que ela funciona, a gente encarar ela realmente de frente para poder combater. É importante a gente saber que a tentação é algo natural. O que não é certo é a gente cair naquela tentação, pois assim nos afastamos do plano de salvação que Deus tem para nós. Mas ele também alerta que algumas tentações para algumas pessoas, elas podem ser fortes demais e encará-las de frente pode ser muito difícil. Se você está nessa situação, então o que ele recomenda é: procure entender o que faz que você encontre com essa tentação no seu dia a dia. Bom, se você conseguir identificar, então afaste-se daquilo. Nem todas as tentações são possíveis que a gente se afaste, mas a grande maioria delas, que vão ser possíveis que a gente se afaste, elas vão ser dolorosas, vai envolver alguma perda. Mas ele diz que a gente não desanime, pois é preferível perder alguma coisa que você tem como valioso, mas de fato não é tanto quanto perder a amizade de Deus. Por fim, o que eu gostaria de trazer
sobre o versículo 9, que diz sobre confessar os nossos pecados. Então, eu sugiro que você procure um amigo, procure um padre para conversar sobre aquela situação. Às vezes, partilhar alguma coisa que está dentro de nós, que está nos incomodando, que está nos travando de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, é importante que a gente converse, é importante a gente reconhecer que a gente precisa do outro também. Então, procure um amigo, procure um padre para poder conversar com aquela situação. E mesmo que via telefone, via internet, aquela confissão não tenha um valor sacramental, mas ainda assim ela pode ser de muito valor, pois a confissão é algo muito difícil e até mesmo vergonhoso de ser feita. Então, se você se propõe a fazer aquilo, então há grandes chances de você não voltar a fazê-lo, pela barreira que você acabou descobrindo como é difícil confessar aquilo para outra pessoa. Então, se conversar com outra pessoa e admitir, ou para quem você fez, ou para alguma outra, ou para um padre de uma forma mesmo não sendo sacramental, que se isso te ajudar a não mais pecar, então pode ser sim que você anote e você trace esse plano de ação para poder realmente cumprir e sair da Lectio de hoje de uma forma diferente, saindo com um planejamento de não mais pecar. Então é isso. Dessa forma, nós concluímos mais um vídeo aqui no canal sobre Lectio Divina. Agradeço muitíssimo a sua participação, a sua presença nesse vídeo, que você continue perseverante nessa missão, nesse objetivo, nesse projeto de seguirmos a nossa Lectio Divina. Desejo que você realmente pegue a sua Bíblia na sua casa, se debruce sobre a palavra de Deus, que você faça os exercícios espirituais que são propostos, pois assim nós somos capazes de crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer no caminho do Senhor. As moções que o Senhor te inspirar, volte aqui, deixe nos comentários, escreva para outros Luquinhas que chegarão depois de você sobre aquilo que o Senhor te inspirou. Assim eles também vão ficar desejosos, com o coração ardente de viver aquilo que o Senhor tem proposto para todos nós. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração e fique com Deus.